Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 1. Faremos a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Josué capítulo 1, 1 a 8. Obrigado, pastor Denner. Vai ficar mais bonito, não vai? Esse arranjo aqui em destaque. Isso. Josué capítulo 1, 1 a 8, a palavra do Senhor diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco. Senhor, nós precisamos de uma palavra que possa, de fato, nos suprir e fortalecer o nosso espírito. Nós não queremos sair daqui como entramos, queremos sair daqui melhores. Queremos que o Espírito Santo tenha, de fato, acessibilidade ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Senhor, e venha nos renovar. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu mover em nossas vidas. Precisamos sim, Deus, entender que há uma promessa. O Senhor cumprirá essa promessa, mas que há também um desafio para nós. É o desafio de viver realmente segundo as regras, as normas, segundo a direção do Senhor. Nós queremos fazer isso, queremos ser tocados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Eu quero que você diga: Senhor, fala comigo. Diga isso para Deus: Senhor, fala comigo. Diga: Deus, eu quero ser edificado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, depois de um testemunho desse, uma palavra-chave que eu tenho para nós refletirmos na palavra do Senhor nesta noite é a superação. De fato, o ser humano tem uma capacidade, um potencial para estabelecer superação como um grande desafio de vida. Mas nós entendemos, queridos, que o ser humano sozinho, por si só, ele não pode superar todas as dificuldades, todos os conflitos, todos os obstáculos. Mas quando Deus está presente, isto faz a diferença. Quando nós entendemos que Deus faz parte da nossa vida, da nossa realidade existencial, isso faz a diferença. Isso tem feito a diferença ao longo da história. E nós estamos aqui diante da história de um homem que
se tornou um instrumento nas mãos do Senhor no momento chave da vida do povo de Israel, que foi o momento da conquista da terra prometida. Moisés foi fundamental no processo de libertação de Israel, do povo de Israel, dos filhos de Jacó, lá da nação do Egito. E realmente, como instrumento de Deus, saiu do Egito para levar esse povo à terra prometida. Mas esse Moisés, queridos, ele passou por situações, circunstâncias, em que num dado momento, ele prevaricou. Num dado momento ele teve um conflito com Deus. E ele fez o que o seu coração pediu, o que ele tinha vontade, o que o seu sentimento estabeleceu como vontade. Consequência, ele não entrou na terra prometida. Moisés não falhou. Mas certamente, queridos, nós temos aqui um momento histórico. E ontem nós entramos, no 4x4, na leitura exatamente de Josué, da vida de Josué. E estamos hoje diante desse episódio que marca um desafio que trago para a igreja nesta noite, que é o desafio de superar para conquistar. Superar para conquistar. Esse é o nosso tema nesta noite. Moisés não soube superar um sentimento, e ele pagou, e ele sofreu as consequências disto. Nós temos o relato aqui então, no livro de Deuteronômio, Moisés morrendo, deixando a sua existência terrena, e deixando também um certo vazio, deixando também, queridos, uma certa interrogação, uma certa incógnita, deixando também um certo conflito para todo um povo, mas especialmente para um homem que andava com ele, chamado Josué. Josué era servo de Moisés, e esse texto nos diz que Moisés morreu, e depois da morte de Moisés, então Deus chama Josué. Deus traz Josué a um confronto. E o Senhor então vem mostrar a Josué o que ele precisava fazer para, de fato, superar tudo aquilo que de alguma forma pudesse obstacular, gerar dificuldades, gerar empecilhos para que ele pudesse prosseguir para essa conquista. Ele já havia sido ungido por Moisés, abençoado por Moisés. Mas certamente, quando eu leio esse texto, quando eu leio essa história, e de uma forma mais específica na minha meditação essa semana, Deus me faz ver um líder, um homem com uma necessidade de superar para conquistar. E esta é a inspiração para nós também nessa noite. Esta é uma inspiração para você e para mim, para você que tem sim alvos de conquistas, para você que tem sim o desejo de cumprir um propósito, de estabelecer que o propósito de Deus se cumprirá na sua vida, de que as promessas de Deus também elas se cumprirão em sua vida, em sua casa, em sua família. E como superar? E o que superar
para estabelecermos as conquistas que Deus tem para nós. Não basta dizer, eu vou superar, mas é preciso entender, há um Deus que nos capacita, há um Deus que nos qualifica, há o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus desses homens da Bíblia. E quando nós lemos sobre os homens da Bíblia, percebemos que eles são gente como a gente, que eles são também da mesma estrutura e vivenciam as mesmas realidades que nós. E o que eu vejo então nesta passagem, nessa história? Primeiro, eu vejo que nós precisamos aprender a superar perdas. As perdas são parte inevitável da vida. A realidade vivencial, existencial, queridos, ela nos reserva, de fato, algumas perdas. Mas dentre elas eu quero destacar aquela que fora exatamente exaltada ou trazida à tona por Deus. Deus chega para Josué e ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Está aqui no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Queridos, o homem que Deus usou para libertar Israel, o homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, o homem que Deus usou durante 40 anos na vida de um povo, tinha prazo de validade. Você tem prazo de validade. Hoje é uma condição, né, para que alguém coloque um produto no mercado, estabelecer prazo de validade. Quando foi fabricado e quando vence. Você já nasceu com prazo de validade. Eu não gosto de ouvir isso não. Eu não gosto de tocar nesse assunto não, não gosto de falar disso não. Aliás, amados, falar de morte fora de um momento de luto é estranho, não é? Quase ninguém quer tratar da morte, quase ninguém quer falar da morte fora daquele momento inevitável, angustiante, que realmente nós temos que tratar da morte. O homem que tinha prazo de validade, chamado Moisés, como você, como Josué, como qualquer um de nós, é um homem que pôde dizer a Deus, exaltando, dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Lá no Salmo 90, eu quero então ser objetivo nas declarações de Moisés. Ele diz assim, no versículo de número 9 e 10: Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Querido, superar perdas. Pensar na realidade das perdas é algo que nós precisamos fazer constantemente, frequentemente. Pensar na realidade da nossa passagem ou da nossa morte é algo que nós precisamos refletir seriamente, porque estamos vivendo como se fôssemos eternos na terra. Até onde vai o seu projeto? Infelizmente, a grande maioria só tem projetos transitórios. Infelizmente, a grande maioria só tem projetos pequenos, extremamente limitados. E somos desafiados a pensar que a superação
ela implica numa compreensão da importância, de fato, de entender que as perdas fazem parte da vida, que perdas são inevitáveis, mas que nós precisamos saber elaborar o sofrimento. Quantos talvez já deram a sentença: se o meu pai morrer, eu também morro; se a minha mãe morrer, eu também morro; ah, se o meu filho morrer, minha vida acaba. Quantos estão ainda vivenciando um sofrimento em função de uma perda que se deu, quem sabe, há muito tempo? É um sofrimento patológico. Na verdade, se trata de uma doença do sofrimento que tem, talvez como elemento que o supre, sentimento de culpa. Sentimento de culpa por não ter valorizado, sentimento de culpa por não ter amado, sentimento de culpa por não ter tratado como deveria o seu ente querido. Pastor, o que isso tem a ver com Josué? O que isso tem a ver com conquista? Amados, nós precisamos entender que, de fato, não teremos conquistas se não compreendermos que em Deus a nossa vida ganha uma nova dimensão, que em Deus a nossa vida realmente ela passa, né, e se projeta para uma realidade que vai além de uma contagem temporária. Nós entramos no eterno, nós passamos a viver a realidade do eterno, ou da eternidade. E se nós estamos num vínculo com Deus, se a nossa vida é eterna, então nós precisamos parar de supervalorizar aquilo que vai ficar, que vai passar. Que infelizmente muitos estão apegados a coisas pequenas e mesquinhas, que ainda não se abriram para entender que a vontade de Deus, ela tem que superar as nossas vontades de fato mesquinhas, medíocres. Talvez, queridos, naturalmente falando, nós poderíamos dizer: para que tudo isso aqui? Por que razão eu estou aplicando a minha vida, o meu tempo, em cuidar de pessoas? Por que razão eu me preocupo com a salvação de pessoas? Por que razão eu me preocupo em ser o instrumento de Deus para instruir espiritualmente as pessoas? Por que razão eu teria que abrir mão dos meus desejos, sentimentos, das minhas vontades ou expectativas em função, talvez, de sofrer por causa de pessoas? Moisés, num dado momento, ele ficou irado, e ele tocou a rocha, como não deveria tocar, por causa da murmuração de um povo, que ele não gerou, pela murmuração de um povo, pelo qual ele estava abrindo mão das suas questões pessoais e da sua vida pessoal, para viver um projeto de Deus. Queridos, o mesmo Deus que chamou Moisés, o mesmo Deus que chamou Josué, é o mesmo Deus que me chamou e que te chamou, e que nos chamou para que nós vivamos para a glória dele, amém? E que nós precisamos de fato entender que se não superarmos perdas, se não superarmos a capacidade de vencer os sofrimentos, para fazer e viver a vontade dele, nós não estaremos conquistando absolutamente nada. Precisamos desenvolver atitudes saudáveis em nossas famílias. Precisamos desenvolver atitudes coerentes em nossos relacionamentos. Se você não quiser ser tomado por um sentimento patológico de sofrimento, de angústia, do luto,
Você precisa começar a mudar a sua visão e a sua postura em relação às pessoas que você ama. Você precisa começar a mudar a sua atitude em relação à sua própria família. Você precisa começar a expressar amor como não tem expressado. Você precisa começar a apreciar como você não tem apreciado. Você precisa começar a respeitar como você não tem respeitado. Você precisa começar a perdoar como você não tem perdoado. Você precisa começar a valorizar como você não tem valorizado. É fácil, queridos, nós descartarmos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles com quem nós convivemos. É fácil num dado momento dizer, eu não quero mais, estou cansado, não aguento mais. É fácil. Mas é difícil superar a dor da perda, quando você não sabe valorizar, quando você não sabe, de fato, manifestar o amor que você precisa manifestar. Se você tem pai e mãe, glorifique a Deus por isso. Se você tem uma família abençoada, glorifique a Deus por isso. Se você já perdeu, se você tem medo de perder, saiba, a superação que Deus nos capacita a ter, ela realmente é um mistério e é um milagre em nossos corações, para que nós possamos nos mantermos motivados a estabelecermos as conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Josué era muito apegado a Moisés. Josué tinha uma grande convivência com Moisés, mas certamente Deus disse, olha Josué, meu servo Moisés é morto. Agora você não pode parar, agora você não pode desistir, agora você não vai retroceder, agora você não vai dar as costas para um projeto que tem para a sua vida. Prossiga, vá em frente, continue, porque independente desta perda, eu tenho um projeto para você. Deus te diz nessa noite, eu tenho um projeto para você, amém? Em segundo lugar, queridos, precisamos aprender a superar inseguranças. Aprender a superar inseguranças. Deus fala com Josué, também em sequência, no mesmo versículo 2, dispõe-te agora. Passa o Jordão, entra na terra, entra na promessa, estabeleça a conquista. Dispõe-te agora. Sabe, queridos, um dos grandes problemas que nós temos hoje é a falta de disposição para fazer, falta de atitude. É comum ouvirmos, não estou com vontade, não estou preparado, não vou conseguir. É comum dizermos, isso é para outro, e eu quero que você pense sobre o desafio de Deus para a sua vida. Deus, manda quem o Senhor quiser, manda o pastor Denner, né? Ele falou que em 2003 ele teve uma consciência de chamada, então quem tem que fazer isso é o pastor Denner, não é o pastor Emerson, porque ele desde 1984 também levantou-se como quem tem uma convicção de chamado, que ele faça. Queridos, nós estamos numa zona de conforto e aceitamos isto como o motivo para nós nos mantermos inertes, indisponíveis. Então eu quero que você reflita sobre isso. O mesmo desafio que Deus fez a Josué, Ele continua fazendo a você e a mim, a nós e a sua igreja hoje.
Pare de viver à sombra. A sombra de pai, a sombra de mãe, a sombra de marido, a sombra de esposa, a sombra da família, a sombra do líder. Não que outro faça, menos eu. Queridos, nós precisamos começar a abrir mão do eu quero para o eu necessito. Escuta, você quer fazer ou você necessita fazer? Você quer viver ou você necessita viver? Talvez de fato hoje nós vamos esbarrar exatamente nessa questão. Eu não estou com vontade. Não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não estou com vontade de ir para a célula, eu não estou com vontade de trabalhar, eu não estou com vontade de me envolver com as coisas de Deus. Nós não vamos estar com vontade de muitas coisas, queridos. E talvez vamos ter vontade de fazer muita coisa que não deveríamos fazer. Mas nós precisamos abrir mão do eu quero para o eu necessito. É deixar o princípio do prazer pelo princípio da realidade. Deus então diz para Josué: dispõe-te. Deus fala com você nessa noite: dispõe-te. Não, pastor, eu acho que Deus não está falando comigo, porque eu não estou disponível. Está disponível para quê? Não, para fazer só o que eu quero. Pois sabe que o que você quer vai te levar, sabe para onde? Para a morte, para o fracasso, para o fim. Um fim em si mesmo é o nada. Na verdade, sofrimento, angústia. Tudo que eu não quero. Queridos, quando se fala de inferno, a gente está falando de sofrimento. Aquela dor do luto é uma dor angustiante, é sim uma realidade infernal no interior. Mas se você acha que isto é muito, você está enganado. Que todo o sofrimento que passamos aqui na terra ainda é muito pequeno. Todavia, Deus está te dizendo: você precisa, de fato, se predispor a superar tudo aquilo que de alguma forma te limita, gera insegurança, gera insatisfação em você. Se disponha: eis-me aqui, Senhor. Josué não falou eis-me aqui, Josué teve atitude. Quando Deus diz dispõe-te, entra, toma posse da terra, leva esse povo a essa terra. Se você continuar lendo o texto, então verá que Josué não ouviu um discurso de Deus e cruzou os braços. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que é preciso também, amados, superarmos limitações. A vida nos reserva, de fato, fatores limitadores. Nós temos que lidar com fatores limitadores o tempo inteiro. Nós temos que lidar com as limitações o tempo todo. Então Deus adverte a Josué e diz assim, no versículo de número 6: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué se sentiria fraco. Porque Josué se sentiria com medo. Porque Josué se sentiria de fato incapacitado. Porque Josué se sentiria: Senhor, quem sou eu? Enquanto Moisés estava à frente, enquanto Moisés tomava a direção, Josué estava junto, mas agora ele. Deus diz: ser forte e corajoso. Quando você quer que outro faça, de fato você está dizendo: não, eu tenho limitações. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não sou capaz. Sabe o que Deus está fazendo com Josué?
dizendo: olha, Josué, ser forte e corajoso. Eu coloquei um potencial em você. Você não vai se limitar. Você não vai viver baseado nas suas limitações interiores. O que tem te limitado? O diálogo interno, queridos, é um dos grandes problemas que nós temos. Argumentos no nosso interior, né? Um diálogo no nosso interior que diz: você não vai conseguir, você não é capaz, você não pode, isso não é para você, isso não é para você realizar, é para outro. Você precisa acreditar no potencial de Deus na sua vida. Você precisa acreditar que Deus colocou uma semente de vida dentro de você. Você precisa acreditar que realmente existem limitações imaginárias. Sabe, me entristece quando eu percebo que pessoas deveriam estar lá na frente e estão imaginando o seu fracasso, estão se limitando, né? Porque na mente elas têm expectativas de fracasso, estão projetando o fracasso. Ou um outro problema, queridos, são as expectativas fantasiosas. São aqueles que querem atingir coisas. Ah, se Deus me capacitasse. O que você faria se você tivesse nas mãos o poder de Moisés? O que você faria? Tem gente que está pensando que Deus vai colocar, Deus vai pôr uma varinha de condão na sua mão, e a hora que você fizer assim, você vai destruir o mal, você vai arrebentar com tudo. Deixa comigo, a minha oração é poderosa. Me entristece quando eu ouço, né, algumas pregações e alguns ministradores, como se eles fossem os supermans, né, os homens que Deus colocou o poder só na mão deles, e a hora que eles oram, matam, a hora que eles oram, destrói, a hora que eles oram, banco se abre, coisas assim, umas fantasias, crente cheio de fantasia. Não, agora a hora que eu estendo a mão assim, a coisa acontece. É mesmo? Que lindo, né? Deus põe um monte de bebê cheio de poder na rua, nas ruas, nas igrejas, para sair destruindo e detonando com tudo. Feitiçaria. Isso não é de Deus. Isso não procede. Não. Expectativas fantasiosas. Mas se limitar e dizer: não, não posso nada, não sou capaz de nada. Não, quem sou eu? Deus me usando? Eu orando por alguém? O quê? Eu pregando para alguém? Não sou capaz. Não posso. Limitações imaginárias. Mas há limitações também reais, queridos. O testemunho da Grazi é interessante, né? Ela falando de limitações reais. Mas com certeza, cadê a Grazi? Está lá atrás. Com certeza, o Deus de Paulo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o Deus que alimenta o coração dela, a fé dela. É o Deus que a supre, é o Deus que a sustenta, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver uma vida abundante naquele que me fortalece. Eu posso aprender a viver com limitações. Eu posso aprender sim, utilizar recursos e alternativas para viver uma vida melhor. Queridos, nós precisamos reagir à realidade de superar aquilo que de alguma forma nos limita. Por quê? Porque nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus então diz: Josué, ser forte, ser corajoso, vença essa covardia que há dentro de você, vença essa fraqueza imaginária, mas vença também aquela fraqueza real. Se antes você era um braço direito ou um secretário de Moisés, agora você vai estar no comando, você vai assumir. Não manda outro assumir, não. Se ponha no lugar que Deus
realmente estabeleceu para você. Assuma a sua posição. Finalmente, queridos, eu olho para esse texto e vejo que Deus também nos desafia a superar as impossibilidades, como Ele fez com Josué. No versículo 5 ele diz: ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amados, nós sabemos que naturalmente a vida é marcada por impossibilidades. Sabemos sim que a realidade da vida nos reserva impossibilidades. Talvez você esteja hoje com uma impossibilidade e que você olha, naturalmente não tem saída. Mas há saída para muitas coisas que nós começamos a estabelecer como impossíveis. Impossível para mim, mas para Deus não. Deus pode todas as coisas. Só Deus pode nos levar a experimentarmos conquistas sobrenaturais. De fato, o testemunho da Graziele me marca quando eu entendo que Deus a tem feito superar o natural. Deus a tem lançado numa posição, né, de experimentar o sobrenatural na sua vida, mesmo quando a medicina diz não tem jeito. Você vai sentir dores. Dança e sente dores, mas dança e não sente dores. Você vai sofrer, você vai padecer, mas o Senhor com a sua mão poderosa, Ele vem com o seu bálsamo, e Ele traz refrigério, e Ele supre, e Ele fortalece, e Ele sustenta, porque o sobrenatural de Deus está sobre as nossas vidas, porque Deus tem estendido a sua mão sobre nós, o seu manto sobre nós, para que nós experimentemos o seu sobrenatural. A superação das impossibilidades é o resultado de uma vida de fé. Então, quando Deus fala com Josué, ninguém te poderá resistir, naturalmente, deveria haver algum homem mais forte, mais sábio, mais inteligente do que Josué. Mas sobrenaturalmente, ele entende que Deus está falando com ele. A presença de Deus na vida de Josué o marca como um invencível, o marca como um capaz de superar as impossibilidades, o faz um homem de fé, de ter certeza das coisas que não se vê, de ter convicções daquilo que Deus prometeu e que cumprirá. Quando nós chegamos no capítulo 3 de Josué, vamos ver esse Josué chamando os líderes e dizendo: vocês vão segurar a arca e vocês vão se colocar na posição certa, e Deus vai abrir o Jordão, e vocês verão as pessoas passando a pés enxutos pelo meio do Jordão. E assim como Deus fez cessar as águas do Mar Vermelho e abrir um caminho pelo mar, Deus também faz abrir um caminho pelo Jordão. Deus também traz a manifestação da sua glória sobre a vida de Josué. Amados, se a fé é o resultado de um processo de relação com Deus pela sua palavra, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé, ela se revelará na vida daquele que quer superar as impossibilidades, porque existe uma promessa de conquista. O Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o nosso Deus. Quais as conquistas que nós esperamos? Talvez você diga: eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma família linda, eu quero... Queridos, são todas coisas lícitas. Deus não vai dizer que você não pode ter essas coisas, e Ele vai te conceder. Mas sabe uma coisa que você não pode abrir mão? Eu quero viver tudo que Deus tem como um projeto para a minha vida.
Eu quero ser fiel, eu quero honrar, eu quero amar, eu quero ser um apaixonado por Deus, eu quero ser comprometido com Deus incessantemente. Eu quero viver a vontade de Deus. Se ela é boa, agradável e perfeita, é tudo que eu quero para a minha vida. Deus te chamou para superar e conquistar. Deus te chamou para ser um conquistador. Josué se tornou um instrumento de Deus, levou Israel para a terra de Canaã. Deus concedeu vitórias tremendas a Josué e à nação de Israel. Amados, nós vivemos hoje os resultados da fé de homens como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e tantos outros que foram instrumentos de Deus ao longo da história. Aqui estamos para dizer: Senhor, nos faça superar tudo aquilo que de alguma forma tende a nos impedir de alcançarmos as conquistas que o Senhor tem para as nossas vidas. Viver a vida de Deus, viver o melhor de Deus, realmente estar inserido no centro da vontade de Deus. Deus tem isso para você, Deus tem isso para nós. Eu quero que você fique de pé. Deus disse para Josué: não cesses de falar desse livro da lei. Versículo de número 8, diz: antes medita nele, de dia e de noite. Tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você vai fazer prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Eu quero ter um caminho próspero. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero ter conquistas. Queridos, aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, ainda que consigam estabelecer algumas superações circunstanciais, não vão conseguir viver o projeto de Deus, porque esse projeto tem a ver com uma conquista que se deu na cruz do Calvário, e que eliminou toda a impossibilidade, e faz de você alguém que realmente pode dizer: tudo posso naquele que morreu por mim. Eu posso todas as coisas naquele que pagou pelos meus pecados. Eu posso viver a vontade de Deus. Eu posso realmente herdar aquilo que Ele tem como promessa para a minha vida. Eu vou conquistar tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Porque se Ele conquistou na cruz, para a minha vida, é um direito. Eu vou viver isso. Eu vou viver a vontade de Deus intensamente, plenamente. As conquistas de Josué, muito embora, queridos, elas tipifiquem também todo um projeto que o Senhor tinha para uma nação, mas que Ele estava revelando em relação a você e a mim, a nós. Saiba, só você pode conquistar, só você pode experimentar uma conquista em Cristo, em Deus, a partir da fé, pela fé, que é um direito que Cristo te dá, mas a partir da sua decisão, a partir da sua escolha, a partir de um posicionamento, você será um superador para conquistas, ou você vai deixar que os problemas da vida, que os desafios da vida te impeçam
de conquistar o que Jesus já conquistou para você. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos nesse instante e que você pudesse dizer para Deus: Deus, eu quero ser um superador. Deus, eu quero aprender a superar para conquistar. Diga para Deus: Deus, eu quero aprender a superar perdas. Quantas situações, quantos acontecimentos, quantos fatos que denotam perda na vida, que às vezes tiram a sua motivação de prosseguir, mas que o Senhor está te dizendo nesta noite: supere as perdas, porque eu sou o seu Deus. Quantas vezes você se sente fraco, impossibilitado? Quantas vezes você se sente inseguro, mas o Senhor te diz que você pode superar as suas inseguranças? Quantas vezes você também tem olhado para as limitações da vida e dito: não vale a pena, a vida não tem graça. Talvez você tenha até algum problema de ordem física, que tenha que usar um medicamento, mas que é um fator que te leva a superar limitações, como o testemunho da Graziele. Mas Deus está te dizendo: filho, filha, supere essas limitações, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Há impossibilidades, mas o Senhor te diz: não haverá impossíveis para aquele que crê. Não haverá impossíveis. Como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, eu serei contigo. Eu não te desampararei, eu serei contigo. Se você tem nele a sua confiança, a sua esperança, então diga para ele nesta noite: eu não sou nada. Diga para ele: eu não sou nada sem ti. Deus, eu não vivo sem ti. Esse é o Deus de Josué. Esse é o seu Deus. Sem tua presença eu morro. Eu não te deixarei, não te desampararei. Eu sou contigo. Declare isso para o Senhor nessa noite. Como eu te amo, Como eu te quero. se eu Me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. como eu Te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. és meu tudo, Vamos declarar, queridos: és meu Senhor. Senhor, É o Senhor que fala contigo nesta noite. É o Senhor que te traz a capacidade de superar, de vencer, de conquistar. meu braço Forte, meu conselheiro.
Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Se o Senhor disse para Josué: serei contigo, Ele também te diz nessa noite: serei contigo. Mesmo que você esteja enfrentando lutas, mesmo que você esteja enfrentando perdas, conflitos, mesmo que você esteja lidando com limitações, mesmo que você esteja lidando com impossibilidades, Ele te diz: eu serei contigo. Ele te diz: não te deixarei. Ele te diz: não te desampararei. Tudo que você precisa dizer para Ele: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Deus, Tu és meu tudo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Tu és meu tudo. Tu és o meu tudo. Senhor, aqui estamos nesta noite declarando que nos vemos de fato diante das circunstâncias da vida, limitados, perplexos, inseguros, tristes, angustiados, aflitos, perplexos, sim, porque há muitas situações que não temos solução para elas, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Se há alguém aqui sofrendo por algum tipo de perda, que o Senhor venha trazer nessa noite um renovo e uma capacidade de superação. Se há alguém aqui, ó Deus, sofrendo algum tipo de insegurança, medo, ó Deus, limitação, que de forma mental ou fantasiosamente tem impedido o avanço, que o Senhor possa estar operando. Se há, Deus, algum tipo também de limitação emocional, psíquica, física, material, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Mas de forma especial nós reconhecemos: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós queremos que nessa noite haja um renovo da fé. Nós queremos que nessa noite haja um renovo do Espírito. Nós queremos que nesta noite o Senhor venha nos alcançar e o Senhor venha nos projetar para essa realidade espiritual, onde não seremos detidos, onde não estaremos estancados ou parados, estagnados, onde, Deus, não deixaremos de viver o projeto do Senhor, onde não seremos alcançados ou tomados pelo fracasso, pela sensação de fracasso, onde, ó Deus, a nossa convicção nos projetará
para dizermos, como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, para dizermos sim, Deus, como o Senhor declarou a Josué, eu serei contigo, saber que o Senhor realmente está conosco. O Senhor disse, não te deixarei, nem te desampararei. Senhor, é isso que nós precisamos nesta noite, ouvir essa palavra do Senhor, que nos traz segurança, que nos fortalece para prosseguirmos. Em nome de Jesus nós queremos que isso aconteça. Eu quero que você ore comigo, diga, Senhor, Deus, eu sei que só o Senhor pode me capacitar a superar tudo aquilo que de alguma forma me impede de conquistar as tuas promessas. Deus, eu quero vencer, eu quero atingir as conquistas prometidas pelo Senhor. Senhor, eu viverei e experimentarei o melhor do Senhor nesta terra. Eu vou viver a vida em abundância. Deus, eu não aceito ser paralisado pelo inimigo. Eu não aceito ser paralisado pelas minhas emoções. Eu não aceito ser paralisado pela falta de fé. Eu quero prosseguir. Eu quero conquistar tudo aquilo que Jesus já realizou e conquistou por mim na cruz do Calvário. Se o Senhor diz, não te deixarei, não te desampararei, para Josué, Jesus já disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tomo posse disso e quero sair daqui motivado por essa capacidade no meu espírito de superar tudo aquilo que possa vir me impedir ou querer me impedir de atingir as conquistas do Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, confirma sobre a tua igreja, sobre o teu povo, confirma sobre nós as tuas bênçãos. Senhor, nós entendemos sim que esta palavra do Senhor, como fora para Josué, também para nós hoje, uma palavra que nos leva a projetarmos, a ansiarmos, a desejarmos, mas a alcançarmos e conquistarmos as promessas do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer renovo sobre os teus filhos. Que em nome de Jesus a tua igreja de fato seja impulsionada e seja sim, Deus, estimulada, e seja assim fortalecida, e seja assim movida pelo Espírito Santo. Espírito Santo, conduze-nos de forma vencedora, vitoriosa. Não seremos detidos pelo mundo, não seremos detidos pelos sentimentos, não seremos detidos por forças malignas, mas nós conquistaremos o que o Senhor já estabeleceu para a tua igreja. Assim nós oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, povo de Deus, povo do Senhor, hoje e pelos séculos dos séculos. Vamos dar um forte aplauso. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa e que você prossiga firme na fé, superando todos os obstáculos, todos os desafios da sua carreira com o Senhor. Vá na bênção do Senhor. Aleluia. Para a inocência e acreditar em ti,
mas as